Olá, gente, tudo bem? Eu gostaria de falar desse fenômeno, né, que está bombando aí nas redes sociais, desses animais quer dizer, do comportamento dos animais, né, que está sendo observado no mundo inteiro, rebanhos de gado, rebanhos de bois, de ovelhas, peixes, formigas, cachorros, gatos, entendeu? Aves, vários tipos de animais começaram a ter um comportamento de andar em círculo, mas coletivamente e de uma forma organizada, né? É um fenômeno inusitado, né? Não é um fato corriqueiro, tá? Não é um fato comum, né? E muita gente está especulando que talvez possa ser uma mensagem para a humanidade, alguma coisa pode diferente, alguma coisa está acontecendo com o mundo, né? E eu não ia fazer esse vídeo, mas aí eu estou vendo tanta gente falar bobagem por aí, entendeu? Especialmente dizendo, mas existe uma explicação científica. Mas existe uma explicação científica. É sempre aquela conversa, né? As pessoas elas não conseguem lidar bem com um fato, com dois tipos de coisa, um fato novo e um fato que pode ser sobrenatural, tá? Então, o ser humano tem essa dificuldade. A gente está sempre querendo desencantar, a gente está sempre querendo desmistificar, né? Algumas coisas são realmente perfeitamente desmistificáveis, algumas coisas podem realmente ter uma explicação racional e até uma explicação científica, né? Mas o problema é quando vem um espertalhão qualquer, né, e começa a dizer, não, eu tenho uma explicação científica. Né? Ou então uma pessoa ingênua chega e diz, porque o repórter Índigo disse que isso é um comportamento perfeitamente normal. Entendeu? É que os animais andam em círculo para proteger os filhotes. No centro do círculo, na parte mais interna, estão as fêmeas e os machos ficam na parte mais externa. Aí vem outro e fala assim, não, é porque os animais têm um senso de direção. Né? Aí diz, isso é um transe hipnótico. Desde quando a ovelha tem senso de direção? Né? Quem é que falou que é transe hipnótico? Entendeu? Quem é que diz que os animais, todos os animais, peixes, formigas, gatos, cachorros, né? Bois, ovelhas, né? Desde quando a ovelha, gente, tem senso de todos eles andando em círculo. Aí tá mostrando tipo umas larvas andando em círculo. Agora as aves também, né? Então o que acontece? Uma coisa, eu dou aula, eu sou professor de filosofia e uma coisa que eu faço é lecionar, entre outras coisas, dentro da filosofia, né, metodologia da ciência, epistemologia e filosofia da ciência. Tá? O que a gente precisa entender é o seguinte, uma explicação verdadeiramente científica, ela precisa ter universalidade, ou seja, né, você tem que ouvir toda a comunidade científica, e não apenas um homem. Entendeu? Porque qualquer um pode dizer, eu tenho uma explicação científica, o cara está inventando uma bobagem da cabeça dele e está dizendo que é explicação científica. Entendeu? E eu fico impressionado como é que tem gente que acredita numa coisa dessas. Desde quando o repórter Índigo é referência no campo da ciência? Vocês têm que procurar, em primeiro lugar, uma revista científica. Vocês têm que procurar artigos científicos, né, de revistas científicas sérias. Vocês podem consultar o Google acadêmico. Vocês podem consultar uma universidade. Vocês podem consultar o banco de teses de uma universidade. Né? Vocês podem fazer consultas em bibliotecas e, em última instância, indagar biólogos, doutores, né? Em zoologia, coisas. Não é você chegar para um veterinário, ele explica para você, não, isso é uma doença que dá, entendeu? Aí mostra esse cachorro rodando em círculo, mas isso é uma coisa totalmente diferente. Não é você chegar e interrogar um único homem, né, que ao invés de ter humildade para dizer não sei, né, porque a verdadeira dúvida erudita a suspensão do juízo, a suspensão do juízo perante um fato desconhecido, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar, além de vocês consultarem fontes sérias, né, é que a ciência demora para ser construída. Isso aí é um fato novo.
Não pode haver já uma explicação científica, se é que ela existe. Não pode ter sido construída, não pode ser ter sido descoberta ainda, porque demora para fazer ciência. Para você fazer ciência, né, você tem que fazer pesquisa de campo, você tem que fazer estudo descritivo, você tem que ir no fenômeno in loco, você tem que formular hipóteses, né, e depois coletar uma série de dados, né, que possam, a partir dos quais você possa construir, né, essa hipótese, né, um modelo explicativo. Depois isso vai ter que ser verificado por mais outros fatos, até você gerar uma, né, até que aquilo se encaixe, né, até que aquele modelo explicativo dê conta, né, do fato, entende? Então não é assim, isso demora para ser feito, isso é um fenômeno novo, isso está acontecendo agora, não pode ter havido tempo hábil, não pode ter transcorrido tempo hábil para haver uma explicação científica para isso, porque demora para fazer ciência, né? Então, as pessoas falam, não, mas é porque os animais têm um senso de direção, porque isso é um transe hipnótico. Veja bem, gente, ciência só pode trabalhar com fatos conhecidos, né? Com aquilo que faz parte, com aquilo que tem repetição, com uma coisa que é corriqueira, né? Um fato novo não pode ter uma explicação prévia. A ciência não pode adivinhar, entendeu? Então não pode haver uma explicação científica, né, para um fato novo, como se ele fosse um fato corriqueiro, né? Não claro, é todo dia que a gente vê ovelhas andando em círculos, rebanhos inteiros andando em círculos, perfeitamente. É todo dia que a gente vê peixes fazendo isso, a gente vê formiga, claro, isso é um fato perfeitamente conhecido. A ciência vai trabalhar com fatos conhecidos, gente, não com fatos desconhecidos. Né? Um fato desconhecido, melhor dizendo, um fato novo, precisa de estudos para se levantar algum modelo, alguma hipótese, entendeu? Alguma explicação plausível, entendeu? E além como eu estava falando, além de uma teoria científica demandar universalidade, né, ela tem que ser perceptível, ela tem que ser reprodutível num experimento controlado, dadas as condições X, né? Eu tenho o resultado Y, ou ela deve se basear num corolário de fatos conhecidos, né? E, portanto, num repertório de fatos, né, que já são conhecidos da experiência cotidiana. Entendeu? A gente não vê isso todo dia, de peixes, formigas andarem em círculo. Né? Então, quer dizer, basta um pouco de raciocínio, né, para a gente perceber que um fato novo não pode ser explicado, né, por modelos velhos, né? Então, a gente tem que entender isso aqui, quer dizer, tudo que foi exposto até aqui por mim, né, nos faz concluir, né, que é um fato, primeiramente é um fato desconhecido, né, e que pode ser realmente algum sinal, algum fenômeno, porque eu levo em consideração o sobrenatural. A ciência materialista nunca vai levar, né? Então as pessoas sempre vão inventar alguma explicaçãozinha, entendeu? E vai dizer que é ciência. Mas ciência é assim, todo corpo possui inércia. Entendeu? Isso é reconhecido no Japão, é reconhecido na China, é reconhecido na Europa, é reconhecido no Brasil, é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Todo corpo possui inércia, entendeu? São coisas conhecidas, né? Agora, se acontece um fato novo, tal, que nem tem um experimento ainda, nem tem um estudo, nem sequer houve tempo hábil para a comunidade científica se pronunciar, aí começa a surgir um monte de espertalhão, dizendo, isso é um transe hipnótico, porque eles estão defendendo as fêmeas, os filhotes. Aí, isso aí é a explicação científica. Mas quem disse? Que cientista que falou isso? Me mostra alguma revista científica séria, algum artigo científico, me mostra algum trabalho científico, né, que é endossado pela academia. Que cientista que falou isso? Desde quando o repórter Índigo é referência de ciência? Qualquer um pode explicar, pode falar qualquer coisa e depois dizer que é ciência. Eu fico assim, sabe, gente? Eu fico muito revoltado até. Eu fico muito chateado com a credulidade das pessoas, né? Como as pessoas são incautas,
né? Acreditam em tudo. Entendeu? E às vezes basta dizer que é ciência, pronto, todo mundo acredita. Né? Não pode ser assim, qualquer um diz, eu tenho uma explicação científica, eu tenho uma explicação científica. A ciência, ela é produzida coletivamente. Você não pode acreditar na palavra de um único cientista. Você tem que acreditar, e mesmo assim, de forma crítica, quando toda a comunidade científica, né, aí sim ela gera um consenso. Todo corpo possui inércia. Né? Existe ali, isso é uma coisa, né, que é um consenso em toda a comunidade científica. Uma verdadeira teoria científica, um verdadeiro modelo explicativo de ciência é assim, tá, gente? Não é chegar algum aventureiro e fala uma coisa. E outra coisa também, já tem mais ou menos umas 4 explicações para o mesmo fenômeno. Quer dizer, isso já é, eu já vi, eu não vi tantos vídeos assim, mas cada um tem uma explicação científica diferente. Né? Isso é um sinal claro de que se trata de mera especulação. Os caras estão especulando, eles estão falando qualquer coisa, entendeu? Agora, a falta de caráter, aí é desvio de caráter, é um homem falar em nome de toda a comunidade científica. Aí é coisa de gente mau caráter, tá, gente? Um homem só falar em nome de toda a comunidade científica, entendeu? Aí, se a comunidade científica começar a dar uma explicação, né, fornecer uma explicação que também, né, é furada, aí, né, é claro que a ciência hoje está passando por uma crise, né? A ciência está passando por uma crise, né? Crise até de credibilidade, mas é culpa do próprio comportamento dos membros da comunidade científica. Quer dizer, a ciência muitas das vezes não tem mais o propósito de fornecer, né, explicação, de verdadeiramente conhecer a natureza, né, conhecer as leis da natureza, como os cientistas do passado fizeram. Os cientistas hoje, muitas das vezes, estão só preocupados em endossar o seu ponto de vista materialista, ateísta, né? Estão preocupados em combater o sobrenatural, mas eles não estão preocupados em produzir ciência, né? Para eles, a ciência que se dane. Eles estão simplesmente imbuídos da ideia de desencantar o mundo. Entendeu? Desencantar o mundo, só isso que eles querem, né? E não interessa se eles estão sendo desonestos, para eles a honestidade intelectual é uma coisa que pode ir para o ralo. Né? Não é à toa que a ciência tem passado por um processo de crise de credibilidade. É por causa desse comportamento. Isso não justifica a pessoa acreditar que a Terra é plana, não justifica a pessoa, né, deixar de se vacinar, não justifica a pessoa acreditar em qualquer porcaria de teoria da conspiração. Não justifica. Não justifica você ser um lunático que acredita que o homem não foi à Lua ou que a Terra é plana. Não. Entendeu? Acho que nem o negacionismo e nem o cientificismo, nem uma coisa nem outra. O senso crítico, ou você ter um posicionamento crítico, é você utilizar o livre exercício crítico da razão. Nem sempre a ciência vai estar com a razão. Entendeu? Agora, quando nem sequer a ciência houve tempo de se pronunciar acerca do fenômeno, já tem um monte de espertalhão dizendo: eu tenho a explicação científica. Existe uma explicação científica. Já tem pelo menos umas 4 ou 5 aí pela internet. Gente, para cada fato existe só uma causa, uma única causa. Entendeu? Não pode ser várias causas diferentes para o mesmo fenômeno. Isso é sinal de especulação, de que as pessoas estão tentando adivinhar como se tivesse bola de cristal. As pessoas, na verdade, estão chutando, né? E estão dizendo que é ciência. É gente que não tem responsabilidade, não tem humildade, que acha que pode falar em nome da comunidade científica inteira, né? E tem um monte de gente simplória, incauta, que acredita. Né? É simples assim, gente. Tá? Eu não ia fazer esse vídeo, tá? Mas já que o pessoal está comentando isso, pode ser um sinal? Pode, eu acredito que pode ser um sinal dos tempos, porque além de conhecimento de ciência, eu também sou um pesquisador das coisas espirituais. Eu sou um espiritualista, né? Mas pé no chão. Quando existe algo estranho, a gente fala. Quando não existe, também fala.
Olha, isso daí é uma coisa que tem explicação científica e natural. Mas para ter explicação científica, primeiro, tem que fazer sentido. É a primeira coisa. Né? Dizer que é transe hipnótico, né? Me mostra num trabalho científico transe hipnótico de animais para ver se eles andam em círculo. Eu quero ver, me mostra numa revista científica séria isso. Me mostra onde é que estão os animais, né, andando em círculo por causa de transe hipnótico. Eu quero ver, mostra, eu quero que você me indique ou me mande o arquivo em PDF, né, de artigos científicos falando de transe hipnótico de animais, que um rebanho inteiro, cardumes de peixe, começa a andar em círculo. Eu quero que você me mostre isso. Né? Se essa realmente é uma explicação científica, a comunidade científica inteira vai saber disso. Né? Os zoólogos no campo da biologia, né? Eles vão conhecer, né? Porque é um fato conhecido, né? Isso acontece todo dia, claro. Está todo dia acontecendo. Ó, aves andando em círculo ao redor de uma árvore. Isso acontece todo dia, o rebanho de ovelhas inteiro andando em círculo. Isso é todo dia que a gente vê isso, gente. Né? Porque a ciência trabalha com fatos conhecidos. Né? A gente vê isso todo dia. Já tem, com certeza já tem uma explicação científica para isso. Tem mesmo? Será que tem? Ou será que você quer simplesmente combater o sobrenatural e dane-se a ciência? Né? Querendo enganar, desculpe a expressão, aos incautos, as pessoas crédulas. Eu ia falar outra coisa, não falei não. Entendeu? Isso daí é dolo. É uma coisa feita com dolo. É estelionato. Né? Você querer dar uma explicação, falar em nome da ciência e inventar uma coisa da sua cabeça, isso é estelionato. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tá, gente? Então vamos refletir sobre esse fenômeno, mas com um senso crítico. Tá bom, gente? De maneira crítica. E não acreditando em tudo que se fala. Nem se a pessoa diz que fala em nome da ciência. Questione tudo, meu irmão. Tudo mesmo. Tá? Até a próxima, se Deus assim o permitir.